E bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para André Luiz Guimarães, que em um primeiro momento entrou em contato comigo e me pediu uma comparação de Foucault e Nietzsche. E eu confesso que eu procurei, pesquisei, li bastante sobre os dois autores e não senti a possibilidade dessa comparação, talvez, e essa é uma opinião minha, porque Foucault não tem o caráter nihilista do Nietzsche. Foucault se preocupa com um elenco de ideias e de discursos bem diferentes daqueles a que o Nietzsche dava prevalência. Foucault de fato se identifica, e isso já vi vários comentaristas explicitando, ele tem uma identidade muito maior com o Kant do que com alguém como o Nietzsche. Então, eu passei mais de um mês matutando sobre esse vídeo, até que o André entrou novamente em contato comigo e pediu para que eu falasse sobre a arqueologia do saber do Foucault. E aí fica muito mais tranquilo, porque é uma questão mais sensata, eu diria. Às vezes a gente comparar pensadores é meio complicado quando as referências, o conjunto de referências entre ambos não é o mesmo. Acaba sendo um exercício meio que diletante. Então, para falar sobre a arqueologia do saber, eu gostaria de começar falando sobre os livros que antecederam, que vários comentaristas de Foucault já chegaram à conclusão que não dá para entender a arqueologia do saber sem se referir aos 3 livros anteriores. Primeiramente, a História da Loucura, que é um trabalho sobre a evolução do conceito de loucura. Você tem, a partir do período medieval, aquela ideia da loucura como algo sagrado, como algo místico, como a vontade de Deus e a palavra de Deus surgindo a partir da voz do louco, até o momento em que a loucura se consolida como uma matéria clínica, como um caso médico no século XIX. E permeando o estabelecimento do discurso a respeito da loucura, você tem o crescimento da dominação na sociedade. Então, rotular o louco, separar o louco e trabalhar o discurso a respeito do louco é uma maneira de dominação. E essa é uma obra muito importante na história das ciências humanas. Seguiu-se o nascimento da clínica. E o nascimento da clínica é mais voltado a rastrear o surgimento desses procedimentos de diagnóstico, dessa consolidação do saber médico e do discurso médico. Que é importante porque você tem o século XIX é o século da ascensão da medicina. Após quase 2 séculos perseguindo as curandeiras, perseguindo a cultura popular da medicina mais voltada para a natureza, no século XIX as escolas de medicina adquiriram um poder imenso, não só na Europa, mas aqui também na América Latina, passando a ocupar os corredores do poder, passando a usar o discurso médico como instrumento de dominação e de separação e catalogação das populações, não só naquela ânsia higienista de sanear as cidades, mas além de sanear as cidades do ponto de vista
higiênico, existe uma higiene das pessoas, existe uma maneira de separar os seres humanos e de construir um discurso baseado na exclusão a partir do saber médico. Isso também é revolucionário. Seguiu-se as palavras e as coisas, que é meu favorito. Eu já falei desse livro várias vezes, en passant, aqui no cantinho, e é para mim de tudo que Foucault escreveu, e olha que foi um pensador extremamente prolífico e multifacetado, as palavras e as coisas é o que mais se aproxima de toda a minha própria concepção de história e da maneira como podemos ver a construção da realidade em nossa sociedade. Esse livro trata da própria origem do discurso enquanto objeto de estudo e enquanto formador de uma realidade abstrata, cognoscível. O que eu quero dizer com esse monte de palavrões? O ser humano tem várias maneiras de se aproximar da realidade. Existem maneiras místicas e mágicas que se traduzem nas religiões e nas superstições. Existem maneiras racionais que abordam certos discursos científicos e se atêm a eles, não importando as consequências. E existe o próprio discurso em si. Nós pegamos o lápis e pensamos o lápis. É o exercício de qualquer filósofo. O que é esse objeto? Esse é um objeto feito de madeira, grafite, ele é usado para escrever. Quais são as funções? Qual é a dinâmica desse objeto? Qual é a história desse objeto? Quais as relações de poder implícitas na elaboração e no uso desse objeto? E quando nós estabelecemos o discurso em torno do objeto, nós criamos conceitos, e esses conceitos ajudam a nossa mente a perceber a realidade. Tudo isso é de uma abstração terrível para quem está acostumado a lidar só com o documento. E é por isso que na minha época de graduação eu odiava Foucault. E odiava Foucault não só por causa do nível de abstração desses textos, mas também porque as pessoas que diziam entender Foucault e que foram minhas contemporâneas na universidade, tanto professores quanto alunos, eram de um snobismo e de uma arrogância medonhos. Eram pessoas que se consideravam portadoras de um saber e eram tudo que o próprio Foucault odiava. Eu conheci professores que, se o Foucault tivesse conhecido, ele teria provavelmente dado um croque na cabeça do camarada para ver se acordava. Então eu só fui me interessar por Foucault já entrando numa certa maturidade, já muito tempo após meu período acadêmico. E esse é, sem dúvida, meu livro favorito, esse é, sem dúvida, o que eu acho que é o nó da obra do Foucault. É o momento em que ele, de fato, alcança, na maneira como ele estabelece toda essa compreensão do discurso, esse é o melhor momento. Mas, não satisfeito, Foucault pensou que esses 3 livros, se lidos na ordem, levariam a mais questões do que propriamente explicações. Então, ele escreveu a Arqueologia do Saber como uma maneira de pegar todas as conclusões epistemológicas contidas nesses 3 trabalhos e transformar numa espécie de método de arguição das fontes e dos objetos. E é um livro que é extremamente importante na história das ciências humanas. Da mesma maneira que esses 3, é um momento em que se começa a pensar na importância do discurso, no estabelecimento do discurso como um objeto de estudo também, e no modo como o estabelecimento de certos discursos em torno dos saberes em determinadas épocas acabam por influenciar a realidade e por transformar esses saberes.
como é que nós nos aproximamos do discurso médico, como é que nos aproximamos do discurso jurídico, como é que nos aproximamos dos discursos do poder, daquilo que está implícito na dominação do homem pelo homem. E nesse ponto, Foucault sempre se preocupou com essa questão da dominação, com essa questão da internalização das estruturas do poder pelo ser humano, através do discurso, o modo como o discurso conquista você, o modo como o discurso passa a influenciar na sua percepção da realidade e no modo como os saberes constroem seus próprios discursos interrelacionados no momento em que você pesquisa cada um desses corpos de conhecimento. O que é um saber? Qual é a sua importância? Como é que ele se consolida? Qual é a trajetória social de um saber? Qual é a trajetória histórica? Como é que você aborda isso? Como é que o nosso discurso pode abordar um discurso já estabelecido? São questões muito importantes, são questões que não se restringem à história das mentalidades e que tem eco no trabalho de Ginsburg, tem eco no modo como nós vemos hoje todo o discurso da medicina na questão da eugenia, na questão da loucura. Se existe toda uma luta contra o sistema manicomial hoje, é porque Foucault chamou a atenção para o caráter excludente do estabelecimento desse discurso de segregação e dominação de seres humanos. Se existem lutas contra certas estruturas hoje, no sentido de se pensar o que é o governo e como é que o governo dos seres humanos é estabelecido em diferentes épocas por diferentes grupos sociais portadores de discursos muito específicos, é porque Foucault foi o primeiro a chamar a atenção para esses temas. Eu considero a leitura de Foucault primordial para se entender a realidade do poder e do exercício do poder, mas também para entender como nós vemos a realidade, porque o discurso acadêmico também é um saber rastreável. Eu penso que Foucault não é uma leitura para os primeiros anos de graduação. Foucault é uma leitura mais madura, é para quando você já tem um entendimento sólido de teoria da história e de filosofia da história. Porque muitas das questões levantadas aqui, como eu já disse, são extremamente abstratas. Foucault era um erudito e seu trabalho está alicerçado em fontes sólidas. Mas a distância entre as conclusões e as fontes torna muito árida a leitura, torna muito difícil. A narrativa Foucaultiana é de leitura difícil devido não apenas à erudição monstruosa do Foucault, mas também ao cuidado que ele tem na hora de fixar as suas ideias no papel. Ele está tão preocupado em que o seu discurso também não se torne um fator de opressão que acaba por descer a minúcias, a detalhes, se envereda pelo abstrato com uma familiaridade que nós não temos. Nós não temos a mesma formação, nós não temos a mesma capacidade de abstração devido não apenas às lacunas da nossa formação acadêmica, e isso eu não estou falando apenas de nós brasileiros, eu me refiro
ao planeta em geral. Nós não temos a mesma solidez e erudição do Foucault, então fica difícil acompanhar. Mas é importante essa leitura, assim como é importante também conhecer os comentadores. Esse é um vídeo e você sabe que em 20 minutos não dá para descer ao âmago desse tipo de livro. Esse é um livro para você ler e reler e trabalhar constantemente, para você comparar e para ler comparando também com os outros três, porque não existiria arqueologia do saber se não existissem a história da loucura, o nascimento da clínica e as palavras e as coisas. Eu recomendo a você que leia com cuidado os quatro, que forme as suas ideias, que você encontre no discurso de Foucault o seu próprio discurso. Para isso também existem comentadores muito interessantes aqui no Brasil. Existe o Roberto Machado, que é considerado um especialista, embora a sua obra já date da década de 80, ela ainda é importante. E a recomendação que eu tenho é esse aqui, olha, que não é propriamente um comentário, mas é uma transcrição de um curso que apresentado por Foucault, chama Do Governo dos Vivos. Ele foi compilado, traduzido, apresentado e tem as notas elaboradas por Nildo Avelino. Nildo é meu amigo e olha, é um livro curtinho, mas é um grande livro. É um livro que você não vai se arrepender de ler, porque mostra o Foucault em sala de aula, que é totalmente diferente do Foucault deliberado, do Foucault extremamente contido que está aqui nas obras acadêmicas acabadas. Isso aqui vai te dar muitas pistas para entender os outros livros do Foucault e vai abrir a sua mente para uma série de questões que encontram eco na nossa realidade. O controle dos seres humanos pelas instâncias maiores da sociedade, quer dizer, quando se fala em governo, se fala em uma série de instituições que não apenas se refletem na presidência da República, ou numa monarquia, ou num parlamento. Quando se fala em governo, estamos falando em todas as instituições que de alguma maneira têm ingerência na vida do ser humano. E isso era muito importante para Foucault. Aí entram a igreja, o sistema médico, a universidade, o sistema econômico, todas aquelas instituições que podem de uma maneira ou de outra, através dos seus discursos de dominação, interferir na psique do ser humano e fazer com que nossa compreensão da realidade aceite a dominação. Que uma das maiores preocupações do Foucault em toda a sua obra, isso vai desde essas obras mais voltadas para o discurso até aquelas voltadas para as estruturas de poder punitivas, como a microfísica do poder e vigiar e punir, a maior preocupação do Foucault, na minha compreensão, e isso eu percebi através da leitura do Nildo, é porque o ser humano aceita esse exercício de poder. Por que ele aceita ser governado dessa maneira tão despótica? Por que ele aceita ser dominado e governado? Essas são questões importantes e eu penso que podem te ajudar a fazer uma leitura mais dirigida. O importante é que você tenha a sua própria leitura, não é o meu comentário, não é o comentário do Roberto Machado ou do Nildo que devem nortear propriamente a sua leitura. O que a gente pode fazer é te dar pistas, te dar algumas chaves para a compreensão desses textos. Mas, no geral, é isso. E eu espero que você leia, que você forme sua própria opinião, que você aprenda a apreciar o Foucault do modo como eu aprendi. Porque eu levei muito tempo para conseguir apreciar esse tipo de obra. E não considero isso uma deficiência, eu considero que
eu aprendi a apreciar Foucault no momento certo, no momento em que ele fez sentido em minha vida. E a maioria dos autores acabam tendo esse relacionamento pessoal conosco. Existem momentos específicos da nossa vida em que determinado autor de repente faz sentido. Se você está na graduação ou se você está recém-formado, e isso vai para todos, não se preocupe se algum autor que todo mundo diz ser genial não faz sentido na sua cabeça. Existem momentos da nossa vida para cada autor. E existem autores que jamais vão fazer sentido, não importa o quanto você se esforce. Então, cuidado com as pessoas que lhe dizem que você não é bom o suficiente para entender esse ou aquele autor, ou com as pessoas que se consideram portadoras do monopólio de interpretação de determinados autores. Todos nós podemos ler. Quando o momento é adequado, todo autor é compreensível. E se ele não for compreensível, é porque o autor é anacrônico e não nós. Nesse ponto, Foucault não é anacrônico, Foucault é extremamente pertinente e continua extremamente pertinente até hoje. Por isso, eu recomendo essas leituras a você, André, e a todos os amigos que me seguem. E aproveito para agradecer, né? O canal está com 99 inscritos e eu nunca pensei que houvesse tantas pessoas interessadas por história e que eu fosse receber questões tão ricas e variadas como as que estou recebendo. Se eu demorar um pouco para responder, não se preocupem, eu vou anotando tudo, tenho meu caderninho, eu sou bem antiquada e convencional na minha maneira de abordar as questões, mas mesmo que demore um mês e meio, cada questão será respondida. E podem continuar mandando que eu respondo.